E aí, rapaziada, tudo beleza com vocês? Go, acelerando até o máximo e mais um super vídeo com o Marião da Gescap. Eu já vou falar para vocês, chega de voadora no like desse vídeo porque vai ser pesadíssimo. Eu vou apresentar para vocês nesse vídeo a segunda fase do projeto ZX14, agora turbo, galera. Esse desafio foi lançado para nós pelo empresário Rogerinho, que é dono da Kawasaki, Casa dos Motoqueiros da cidade de Criciúma. O Rogério é um cara apaixonado por motos, inclusive ele coleciona inúmeros modelos de moto e entre elas, galera, ele tem a única Kawasaki H2R do Brasil, para você ter uma ideia do tamanho da paixão que esse cara tem por moto. Mas o seu grande xodó de verdade é a sua ZX14. E ele tinha um sonho de ver essa moto turbinada. Ele veio aqui para a Gescap e nos apresentou esse grande desafio e a galera aqui ficou pirado com esse projeto e vocês vão ver o que nós aprontamos nesse projeto turbo dessa Kawasaki topíssima. Mas antes eu vou mostrar alguns dos acessórios que nós colocamos nesse projeto. Vamos lá. Deixa eu mostrar alguns dos componentes que vão ser colocados nesse projeto da ZX14. Aqui está alguns relógios para a gente monitorar o funcionamento do turbo, pressão de turbo, pressão do óleo, Hall meter para analisar, misturar combustível, e aqui já um dosador HPI, já com um manômetro com a pressão de combustível. Aqui está as mangueiras, onde nós vamos utilizar para fazer a pressurização, braçadeiras, válvula blow-off gigante para dar aquele espirro animal nesse projeto. Vai ficar luxo demais. Rapaziada, esse 14 já está ali na sala de namômetros, está na bancada aguardando a montagem de todo o sistema turbo. Mas antes eu vou apresentar o cara que foi responsável pelo desenvolvimento desse projeto incrível. Fernandão, chega mais. Manda um salve aí pra galera. Fala galera, tudo bem? Go. Acelerando até o máximo. Fernandão que desenvolveu todos os componentes em detalhes desse projeto que ficou sensacional. Fernandão, nos Estados Unidos é bem comum a prática de turbinar motos, não é? Isso mesmo, lá eles turbinam muito, a 14, a Hayabusa, a Harley Davidson, né? E essa febre está começando agora, tá bem no início, tem poucas motos dessa cilindrada aqui turbinadas no Brasil. E nós tivemos o prazer de iniciar o nosso projeto numa 14, uma moto bem legal, bem complexa de se trabalhar e bem potente. Agora vai ficar uma brincadeira legal, cara. Legal? Vai ficar legal. Vamos mostrar pra galera lá os componentes que você criou para poder turbinar essa moto? Bora lá, galera. Bora pra cima? Vamos lá, galera. Antes de nós irmos lá fazer a montagem do turbo da ZX14, nós vamos mostrar um projeto aqui topíssimo que também está sendo desenvolvido aqui na Gescap. Vamos lá, Fernandão? Bora lá, galera. Se liga, galera, no que nós vamos aprontar. Isso aqui é um pouquinho da Gescap, é o nosso pátio de produção aqui, onde são desenvolvidos e montados todos os escapamentos. Está aqui, galera, se liga no tamanho dessa turbina. Essa é uma moto raríssima aqui no Brasil, é uma Yamaha MT-01 e esse projeto está sendo desenvolvido para ser apresentado nos Estados Unidos na feira SEMA, na verdade é a maior feira de customização e preparação de veículos do mundo. Vamos lá, Fernandão, explica um pouquinho para a galera o que já foi feito nessa moto. Então, como ela é uma V2, né, é bem parecido com o motor da Harley, nós optamos por fazer um coletor de aço inox, que é para ter resistência por causa da turbina. A turbina é bem pesada, é bem grande, devido ao projeto também. Então, eles optaram por uma turbina maior. E ela sendo maior, teve que ter uma resistência boa no coletor. E o coletor ficou bem legal e o final do escapamento dela, que a gente vai fazer, a saída dela, a gente vai fazer de titânio, tá? Ela vai ter ponteiras duplas também. Vai ficar bem legal esse projeto. E a nossa opção, galera, em desenvolver essa parte do escapamento em titânio é para trazer um efeito visual. Como ela vai participar de uma feira de customização, quando a turbina funcionar, toda essa parte do escapamento vai ficar azulada e vai chamar bastante atenção. Vai ficar bem legal esse projeto. Fiquem ligadinhos aí no nosso canal. Logo a gente apresenta esse projeto concluído para vocês. Bora lá para 14 agora? Bora, vamos lá. Fernandão vai nos explicar agora todos os componentes que ele desenvolveu para a gente turbinar essas ZX14. Vamos lá, Fernandão? Vamos lá, galera. Bom,
Aqui é o seguinte, como a 14 ela é bem restrita de espaço, nós tivemos que compactar bem o coletor de escape dela, né? Tivemos que deixar bem diminuído mesmo. E como a moto é uma moto potente, tem 196 cavalos, nós optamos por uma turbina um pouco maior do que a convencional. É uma 48.40 e uma .42, tá? Foi desenvolvido também o escapamento para ela. Depois o Mariano vai dar uma palha aí sobre o porquê desse design. Ficou bem diferenciado, né? E quando nós montarmos a carenagem, vocês vão entender por que essa boca tem esse formato. Mas só cortando, Fernandão, se liga, galera, que coletor sensacional que foi desenvolvido para essa moto, que tem uma limitação absurda de espaço. Olha como o escape é super compacto para poder caber em todo o conjunto da moto. Vamos lá, Fernandão, essa parte é responsável pelo... Aqui é a admissão, né? Que sai da turbina e vai direto para a caixa de ar dela. E ela foi desenvolvida toda em inox, borracha de silicone, abraçadeira de inox. Aqui é a de blow-off, né? Também no mesmo sistema de inox, tudo produto top que foi usado, abraçadeira de inox. Essa válvula é responsável para quê, Fernando? Aquele espirrinho que o pessoal gosta, né? Então ela alivia, né, a pressão quando você tira a mão. Isso. E é responsável por aquele espirro tradicional. Isso. Do turbo, né? Ela dá uma segurança maior no motor também, tá? Ela não deixa dar aquela pancada. Contragolpe, né? Isso, contragolpe dentro do motor, né? Exato. Gera umas quebras aí também. Dá uma olhada, que sensacional essa válvula, galera. Vai ficar lindo demais. E os instrumentos? Tá, aqui é o de pressão de óleo, que é bom monitorar bem, né? Sempre monitorar a pressão de óleo do motor. E aqui o Buster, né? Que é a pressão de turbina, que vai até 1 kg. E essas capas aqui? Essa capa aqui é a capa original dela, nós fizemos adaptações, né? E se você puder ver, você vai ver que não tem nenhum tipo de adaptação mal feita. Foi bem acertadinha mesmo, né? Bem colocada. Encaixe perfeito. Encaixe perfeito, e ela vai combinar com o painel original da moto, que tem esse mesmo formato, né? Um anelzinho em alumínio por fora e fundo preto. Vai ficar perfeito, na verdade vai fazer parte de todo o conjunto, a impressão que vai dar que esses novos relógios fazem parte do conjunto original da moto, mesmo, né? Dando um acabamento perfeito na moto. E ela já está com o hall meter instalado, vai ter uma sonda lambda só para o hall meter, que é para você ter um monitoramento melhor do motor, né? Ok, maravilha. E aqui está o radiadorzão que nós tiramos para poder montar. Óleo novo, filtro novo, e bora partir para a montagem desse projeto. Para nos ajudar aqui, que são componentes pesados, eu chamei aqui o Alan também. Alan, beleza? Tranquilão? Beleza, tranquilo? Bora para cima fazer essa moto roncar ainda hoje com essa turbinona? Vamos lá, Fernando? Bora Então, nós vamos começar aqui pela montagem do coletorzão, já na parte do motor lá. Pega aí, Fernandão, vamos encaixar esse conjunto maravilhoso nessa moto. Como vocês podem ver, o espaço é extremamente limitado para encaixar todo esse conjunto nela. E foi desenvolvido ainda o sistema de arrefecimento líquido ainda para refrigerar a turbina, e também a lubrificação de óleo, onde nós vamos mostrar para vocês da onde nós puxamos todas essas lubrificações, beleza? Daqui a pouco a gente volta já com essa parte aqui já fixada na moto. Já fizemos a colocação de todo o coletor, da turbina, já ligamos toda a parte de lubrificação de óleo e também a refrigeração de água, tudo fixado, som da lâmpada já apertada no lugar. Agora nós vamos para a parte da pressurização. Dá uma olhada, galera, como ficou
o coletor já com a turbina no lugar. Extraordinário projeto, né, galera? Olha a turbinona onde ficou, tudo muito próximo. Agora vamos lá, Fernandão. Parte da presurização. Vou mostrar pra galera o que você fez aí. Tudo Fez a de inox. tubulação toda em inox. Dá uma olhada, galera, na qualidade dessa solda. Que é isso, galera? Tudo artista. Aqui, ó, fez o alojamento do anel de vedação. Olha a soldinha TIG interna. Trabalho de primeiro mundo, galera. Tudo isso aqui, ó, feito no nosso Brasilzão. Por isso que eu falo, orgulho de ser brasileiro, galera. Vamos lá, Fernanda, vamos mostrar pra galera aonde vai ser fixado a parte da pressurização. Aqui, galera, é onde a tomada de ar original da moto. O que é muito bacana nessa moto, que a caixa de ar é feita no próprio chassi da moto e é todo em alumínio, então não corre perigo nenhum que com a pressão do turbo gerar algum tipo de problema ou soltar a caixa. Ela já foi feita de forma bem robusta, não vai ter nenhum tipo de problema quando a pressão da turbina entrar nela. Então nós vamos utilizar aqui, ó, a própria entrada de ar original para fazer a fixação da pressurização dela. Vamos finalizar de montar aqui, daqui a pouco a gente mostra para vocês ela já no lugar. Finalizamos já toda a parte da pressurização, também já fixamos o radiador e todas as mangueiras no lugar. Vou tentar mostrar pelo outro lado o espaço que ficou do radiador e o coletor de escapamento, para vocês terem ideia da dificuldade que foi esse projeto, galera. Foi calculado de forma milimétrica. Deixa eu acender uma luzinha aqui para ver se vocês conseguem enxergar. Ó, 5 milímetros, galera, do coletor para o radiador. Tudo isso para que a roda, na hora que a moto frear mais forte, não encostar no radiador. Então nós otimizamos o máximo de espaço. Agora, a última parte aqui do sistema turbo é a válvula blow-off. Escolhemos a blow-off, que é uma válvula grande, ela tem uma grande capacidade de expulsar o ar quando você tirar a mão da turbina. Também fabricada em inox, né, Fernando? Isso. Mesma qualidade de soldagem, TIG. A flange na medida certinha lá do bocal. Também, né, Fernando? Fizemos um anel de vedação aqui. Isso. Olha Interna. a solda interna para ficar perfeito o acabamento na moto. Vamos lá colocar essa válvula no lugar e daqui a pouquinho colocar o óleo, o líquido do radiador, para nós podermos finalmente funcionar essa nave turbinada. Pensa na ansiedade que a gente tá, né, Fernandão? Imagina, né? Você é louco, um projetinho aí já de muitos meses, né, estudando e desenvolvendo as peças, e agora já na reta final, uma satisfação aí enorme de ver esse projeto como tá ficando. Aguenta aí, galera, mais um pouquinho, a gente já vem com o projeto já todo finalizado para mostrar para vocês. Para bater forte, galera.
Isso aí, galera, depois aí de uma tarde inteira montando um projeto, eu, o Fernandão, o Alan também participou da montagem, projetinho finalizado, acabado, e o Fernandão vai mostrar aqui um pouquinho em detalhes aí o que foi feito nessa moto. Vamos lá, Fernandão. Vamos lá. Bom, aqui a princípio foi puxado a linha de vácuo, né? Daqui de uma das solenoides do motor. Aí uma que alimenta a válvula blow-off, né? E a outra que vai para o reloginho de turbo. Na hora que der pressãozinha ele já vai marcar. E aqui você pode notar que a gente teve a preocupação de deixar bem fixas as mangueiras para não ter quebra, não gerar ruído nem nada, né? O chicote também fixo por esse sisteminha para a gente ter um acabamento melhor também, né? E aqui tem o escapamento, foi confeccionado em inox também. Aí tem também o porquê, né, desse formato, que vai ser mostrado logo em seguida. Vocês vão entender já já quando nós encaixarmos a carenagem nela. Então do lado de cá, né, Fernando, ficou o escape, a caixa quente, né, da turbina, que é uma caixa 48. O coletor em si, né, praticamente não dá para ver, para o pessoal ter ideia da complexidade que foi esse projeto, uma falta de espaço absurdo, né? É bem compacto, né? Você vê que entre o radiador e o motor quase não se tem espaço, é bem restrito mesmo o espaço. É em torno de 5 a 7 milímetros do radiador para o coletor, né? Mas está bem fixo, não tem perigo algum de encostar no radiador a turbina. Então vamos lá para o outro lado. Aqui é a caixa fria, né, Fernandão? Isso, caixa fria, né? A subida da turbina, a saída dela, né? A pressurização, mangueira de silicone, o mesmo sistema usamos para fixar a mangueira de óleo que vai lá para o reloginho de pressão de óleo. Aí o detalhe, né, que a gente usou o sistema de olhar, né? Original da moto, né, na verdade. Aqui já tinha o parafuso onde é feita a medição da pressão, né, da bomba original da moto. Então nós não fizemos nenhum tipo de adaptação, nenhum tipo de furo a mais no cárter da moto. Nós tiramos de um lugar que é original da moto, né? Dá uma olhada, galera, no capricho que ficou isso aqui, ó. Que acabamento sensacional. E a ideia, né, Fernando, do retorno, né? Isso. É para não furar o cárter também, nós tivemos a ideia de furar o próprio bujão. De esgotamento de óleo, né? Isso. Então nós furamos, soldamos um caninho e fizemos um retorno. Dá uma olhada no acabamento que ficou isso, galera. Projeto gringo de verdade. Agora se liga nisso aqui. Olha o que nós fizemos no painel dessa moto. Qual foi o conceito da montagem desse painel, né, Fernando? É deixar o mais original possível. Na verdade, quem não conhecer essa moto, né, Fernando, vai achar que esse painel é completamente original da moto, né? Então foi pensado nos mínimos detalhes. Olha o capricho que o Fernandão colocou nesse relógio aqui, ó. Não tem nem um vão, tá? A furação do copinho do acabamento aqui, ó, ficou tão perfeito que a impressão que dá é que é o mesmo acabamento dos relógios originais. Então é o conceito do painel original, né? Ficou muito bacana. O único que ficou um pouco fora é o hall meter, para a gente medir a mistura de ar combustível. No mais, um projeto perfeito, de altíssimo nível. Então tá aí, galera, para vocês terem uma noção. E agora vamos para o principal, que é funcionar a moto aí, para vocês verem a turbinona girando de verdade.
Galera, projeto perfeito, dá uma olhada no conceito. Esse projeto está tão embutido, as peças que foram fabricadas está tão embutido dentro da moto que você não vê nada do sistema turbo de frente, e a preocupação com isso foi exatamente para isso, para poder utilizar a carenagem 100% original, sem fazer corte, ou sem ter que fazer nenhum tipo de adaptação. O Fernando vai encaixar aqui e além disso vocês vão entender o conceito do escapamento criado para essa moto. Dá uma olhada, galera, como esse projeto inteiro encaixou dentro da moto. E olha que legal, como eu falei para vocês, a válvula aqui aparece nos vãos da carenagem, mostrando aqui a tubulação de inox. Essa válvula que é linda demais. E agora dá uma olhada no detalhe desse escapamento para você entender melhor. Olha o desenho do grafismo da moto. Pode perceber o formato do desenho e olha o formato do escapamento, que está totalmente dentro do mesmo conceito, do mesmo layout da moto. Um projeto realmente 100% extraordinário e irretocável. Dá uma olhada, galera, na perfeição da posição de cada peça desse projeto, que é o lado da caixa fria da turbina. Claro que nós vamos colocar um filtro aqui para não correr risco de ela puxar nenhum tipo de objeto, para não danificar o projeto. Dá uma olhada aqui nas mangueiras de óleo, tudo perfeito. Que projeto! Fernandão, que projeto desafiador que foi turbinar essas ZX14. Mas também, né, Fernandão, foi super empolgante quando nós vimos essa turbina girar pela primeira vez nesse motor super poderoso. Nós gravamos um vídeo do primeiro funcionamento dela e enviamos para o seu proprietário, o Rogerinho, um empresário super bem sucedido que tem coleções de moto, inclusive a única Kawasaki H2R, aquela super poderosa com 300 cavalos, a única do Brasil é dele. Mas o seu grande xodó é a sua ZX14 2014. E o sonho dele, um grande sonho da vida dele, era ver essa moto turbinada. E ele trouxe aqui para a equipe Gescap ter essa responsabilidade de realizar o seu sonho. Eu queria aqui parabenizar o Fernandão, que se dedicou junto com a equipe e caprichou assim no desenvolvimento de cada componente e deixando esse projeto realmente incrível, com uma execução de deixar qualquer gringo de queixo caído com a qualidade desse projeto. Falando nisso, galera, a Gescap, sem dúvida nenhuma, né, Fernandão, elevou o nível na fabricação e desenvolvimento de escapamentos de alta performance a um outro patamar. Sim. Hoje briga de frente com qualquer marca reconhecida mundialmente, né? Não sendo só hoje a número 1 do Brasil, mas eu me atrevo a falar que já pode ser considerada uma das melhores do mundo. E nós estamos chegando praticamente na última fase do projeto dessa moto, que nós vamos fazer o que nessa moto agora, Fernandão? Bom, como a moto ficou um tempinho parada, nós vamos fazer uma revisão nela, ou seja, a troca das velas, né, a limpeza do corpo da injeção, e os bicos. Referente aos bicos, como a moto foi turbinada, ela precisa de um volume um pouquinho maior de combustível, então vai ser feita uma reabertura dos bicos para suprir o consumo de combustível, que ela vai ter um pouquinho de consumo a mais. Sim. Depois feito isso, a gente vai enviar para o Paulinho Superbike, né? Sim, o Paulinho Superbike, galera, já é super conhecido nas redes sociais e no mundo da competição é um dos preparadores mais respeitados. Ele trabalha mais exclusivamente com preparação de motos de corrida e eu fiz questão de envolvê-lo nesse projeto para que nós encontramos o melhor acerto na mistura ar combustível, gerando assim uma segurança para que não quebre esse motor com a potência extra e a quantidade de oxigênio que essa moto vai ter agora. Então, Paulinho, estamos junto nesse projeto, a responsabilidade sua de dar aquele acerto fino para deixar essa moto filé para o seu proprietário Rogerinho. Então é isso aí, galera, fase final, e quando os bicos voltarem para cá, antes de mandar para o Paulinho, nós vamos tentar dar uma volta com ela na pista para vocês verem esse canhãozão espirrando na rua. Então é isso aí, galera, tamo junto, Gescap, orgulho de ser brasileiro, sempre se dedicando ao máximo para que você tenha o melhor escapamento na sua moto. Então, galera, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, faça o seu comentário do que você achou desse projeto e não deixe de compartilhar esse vídeo
com seus amigos para ajudar a empresa número 1 do Brasil a divulgar o seu trabalho cada vez mais. Beleza, galera? Tamo junto. Como que é, Fernandão? Vamos finalizar esse vídeo daquele jeito? Go, go, go! Acelerando até o máximo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui!